Enquanto as crianças estão saindo para suas salas, quero pedir aos irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias, lá no livro de Jeremias, capítulo 1, estaremos lendo do verso de 1 a 10. Jeremias 1, de 1 a 10. Diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amado Deus, mais uma vez, Senhor, agradecemos pela tua presença com a gente aqui. Te agradecemos, ó Deus, pelo momento tão gostoso de louvor, onde nós podemos te louvar em comunhão com os irmãos. Obrigado, Senhor, por este momento tão gostoso. Obrigado pela ministração do teu Santo Espírito em nossas vidas. E agora, ó Deus, após a palavra tua lida, peço ao Senhor que ministre nos nossos corações e ajuda-nos a compreender o que o Senhor tem para nós nesta noite. E ajuda-nos, ó Deus, a tomar as decisões corretas em resposta à tua palavra para as nossas vidas. Ó Pai Santo, pedimos isso a ti em nome de Jesus. Amém. Quando meu tio tinha recém saído do exército, ele ficou aqui no exército, aqui em Curitiba, onde hoje é o shopping Curitiba, né, que é ali na Osório, né, na Osório não, na Oswaldo Cruz, né? Então, ele estava, eu tenho uma foto dele ali, quando ele saiu, né? E aí, naquela época, trabalhar em quê? Deu baixa, e o pessoal estava então trabalhando, fazendo o asfalto, mexendo com a ligação Curitiba-São Paulo. E ele, então, foi trabalhar nesta empresa. E quando ele chegou lá, o rapaz perguntou para ele: você veio do exército? Vim. Você dirige? Dirige. O que você dirigia? Dirigia caminhão, às vezes um jipe, né? Alguns conhecem aqueles caminhões como queixo duro, né? Que você tem que... não é hidráulico. E aí... O gerente dele, o encarregado de obra dele, falou assim: olha, é o seguinte, então o seu primeiro trabalho hoje vai ser pegar essa patrola e você vai ter que levar até onde é a região de registro. Tempo com chuva. E ele olhou para aquela patrola e olhou assim: eu não consigo fazer isso. E aí o encarregado disse: com base no que eu li a teu respeito, eu sei que você consegue. Agora você pode pedir demissão agora também, ou senão você pega esse negócio e toca a viagem. E ele foi e chegou até o destino. De repente, pastor, qual a intenção disso? Queridos, muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Deus te pede para fazer alguma coisa e você faz um monte de objeções. Ah, eu acho que eu não consigo. Ah, eu acho que eu não posso. Ah, eu não sei o quê. E isso é perfeitamente humano, sabe por quê? Porque a gente, na hora de falar com Deus, a gente já olha para as nossas forças.
e não olha para o que Deus está, quem está mandando é Deus. É Ele que Ele te conhece. Então muitas vezes a gente coloca um monte de, a gente faz objeções diante de Deus, diante de algo que Deus está dizendo para você fazer, e você fica, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo, mas eu não vou conseguir, é porque você está olhando para você. Você não está olhando para o Deus que pode fazer você andar na frente. O tema desta noite: esteja disposto a servir a Deus. Esteja disposto a servir a Deus. Talvez você que está aqui hoje, talvez quando você era criança, né? Aí fica o tempo a critério de cada um. Mas quando você era criança, talvez você teve uma vontade de fazer algo para Deus. Mas a história muda, e de repente você hoje está casado, você está aqui hoje ouvindo esta mensagem, mas de repente toda aquela vontade de fazer algo para Deus sumiu ao longo do tempo. E talvez aquele sonho, aquele desejo ficou engavetado, e você não fez mais nada. E talvez agora, me ouvindo, eu estou levando você a pensar, quando você talvez tivesse seus 5, 6 anos e ficou imaginando, eu quero ser como aquela professora da escola dominical, ou eu quero ser como aquele pastor, ou eu quero ser como aquele padre, ou aquele ali. A grande verdade, queridos, é que muitas vezes Deus tem falado para você, Deus tem falado para mim, pedido para você fazer coisas, e a gente coloca algumas objeções, que de certa forma são verdadeiras, acompanhadinha com um pouquinho de medo de falhar, um pouquinho de medo de, isso não vai dar certo, mas o detalhe é que a gente tem que prestar atenção em quem está chamando. Quando nós olhamos no versos de 1 a 5, nós vemos que Jeremias, ele faz algumas objeções, né? Ou seja, alguns argumentos contra o que Deus falou. Ele não diz não para Deus, mas ele faz alguns argumentos. Agora, Jeremias faz isso porque ele sabia que a tarefa de profeta era difícil exatamente nessa época agora que ele estava ali. Provavelmente, Jeremias deveria ter próximo dos seus 20 anos, ou talvez um pouquinho mais, filho de sacerdote. Talvez a esperança, a expectativa do seu pai é que ele fosse um sacerdote também. Talvez, pode ser que o próprio Jeremias estivesse prestes a ingressar no ministério de sacerdote. Só que Deus chama ele para outras coisas. Deus tem um plano diferente para ele. Deus chama ele para ser profeta. Queridos, a preocupação dele era grande, ele não estava correto. Quando ele coloca assim, versículo 6, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Talvez fique aquela desculpa, não. Queridos, ele conhecia o que era o ministério de sacerdotal. E ele também conhecia qual era o ministério do profeta. Então, qual é essa preocupação dele? Tinha base? Tinha. Por quê? Porque o sacerdote, o ministério sacerdotal, ele era mais tranquilo, né? O que ele tinha que fazer? O sacerdote, ele fazia o seguinte, suas tarefas eram todas previsíveis, era como se fosse cumprir uma lista, um itinerário de coisas para fazer. O sacerdote fazia isso. Né? Suas tarefas eram descritas na lei, então ele tinha que seguir as instruções da lei. Algumas das atribuições, né, das funções do sacerdote: oferecer sacrifícios, examinar leprosos, reintegrar pessoas à comunidade. Às vezes tinha pessoas que estavam com algum tipo de doença, então ele era convidado a ficar um tempo fora, num arraial separado do povo, né, para que não fosse contaminado. Aí depois o sacerdote novamente dava uma examinada, não, você está beleza, você pode voltar. Então ele reintegrava. Esse era um trabalho do sacerdote. O sacerdote, ele também tinha essa preocupação de cuidar das cerimônias oficiais, né, um cuidado com o santuário, né, o ensinamento da lei. E essa era a função do sacerdote. Tudo certinho. Mas o ministério do profeta era diferente.
Primeiro que o profeta nunca sabia de antemão para onde o Senhor mandava ele ir, e nem o que dizer. Né? Hoje, as mulheres, os homens vão estudar semana que vem, as mulheres hoje estudaram sobre Amós, né? Amós estava lá, sossegadinho, um boiadeiro, né? Foi ali, de repente Deus falou, é você que eu quero. Então o profeta tinha muito disso, ele nunca poderia seguir um itinerário, porque era na hora que Deus chegava e chamava ele para fazer alguma coisa. Então, o que acontece? O profeta, ele não sabia quando Jesus ia chamar para dizer ou fazer alguma coisa. O trabalho do profeta era mudar o presente para que o futuro do povo fosse abençoado. Então ele dizia, olha, isso aqui está errado, se vocês quiserem ser abençoados, vocês vão ter que fazer assim. Era óbvio, como nos nossos dias, que muitas vezes a gente ouve algumas mensagens e a gente não gosta do que ouviu. Agora você imagina para ele, o sacerdote falava para um grupo fechado, tudo certinho. O profeta, ele ia para uma nação inteira falar. Ele ia pregar para multidões. Então o profeta era diferente, completamente diferente do sacerdócio. Então a preocupação dele, não, isso é uma tarefa muito difícil para mim, eu conheço esse negócio, e isso aí não vai dar certo para mim, eu vou falar, o povo não vai gostar. O sacerdote era uma pessoa que, ele era reconhecido por toda a nação. O profeta, na maioria das vezes, quando ele chegava num vilarejo, ou numa cidade, ele tinha que provar que o chamado dele era divino, era diferente. O sacerdote já tinha o sustento garantido, o profeta não. O profeta era no caminho. Essa era a função do profeta, era depender da graça e da fé mesmo, não tinha o que fazer. E aí a gente percebe que, quando ele apresenta os seus argumentos para Deus, não é assim, ele não diz não, mas ele diz, deixa bem claro, ó Deus, o que o Senhor está pedindo para mim é muito difícil. Eu não sei falar, eu sou que nem uma criança. E queridos, muitas vezes Deus faz isso comigo e com você, sabia? Ele te chama para fazer algo e a gente coloca algumas objeções. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, mas eu não sei o que outro. Você mal sabe que em obedecer o chamado de Deus está todo o segredo da tua alegria, do teu contentamento. Mal sabe você. Os tempos de Jeremias eram tempos difíceis. Um povo desobediente, respeitava a autoridade, né? Quase diferente de hoje, né? O povo nem aceita, não se submete a liderança nenhuma, no trabalho, aquelas coisas todas, né? Uma rebeldia terrível daquele povo. E ainda o pior, a política sobressaía acima dos princípios da palavra de Deus. Então, isso era como se negociar a palavra de Deus, os propósitos de Deus, para fazer benefícios e acordos, que Deus nunca promoveu, que Deus nunca pediu, que Deus nunca quis. Então, era real. Assim como quando Deus te chama para uma tarefa e você apresenta suas objeções, e para você não está errado, você não, ali é realmente, não é para qualquer um. Mas, meus irmãos, se é Deus que está chamando, vamos aprender umas experiências com Jeremias, porque Jeremias, ele não disse não, apresentou seus argumentos que caíram por terra. E em cada argumento, Deus foi muito claro para ele. E Deus deixou muito convicto do que ele queria. Primeira coisa, esteja disposto a servir a Deus. A disposição tem que ser tua. Meus queridos, se alguém aqui em nosso meio, que entregou sua vida para Jesus, acha que é só isso? Bom, eu estou livre do inferno, não vou sapecar lá no inferno, então está tudo certo, agora é só tocar minha vida. Você está completamente enganado. Deus te salvou, colocou o Espírito Santo dentro de você, todos que creem em Jesus recebem um dom imediatamente, e Deus quer te usar. Deus quer ver, você quer ser um crente feliz? Sirva a Deus. Essa que é a verdade. O crente que não serve a Deus, que não, pastor, mas eu sou um dizimista, não, mas eu vou na igreja. Eu estou falando de você arregaçar as mangas.
Eu estou dizendo de você dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você quer ser um crente abençoado, cheio de obstáculos, mas abençoado, meu querido, braço cruzado não é o plano de Deus para a tua vida. Nunca foi para crente nenhum. E nunca vai ser. Não é isso que Deus quer. Pode ter certeza, alguma coisa Deus tem para você. Alguma coisa Deus quer para você. Ele tem um propósito claro. E vou te dizer mais, da mesma forma que Deus falou para Jeremias, eu quero dizer para você que Deus está falando isso para você, no teu coração agora. E para aqueles que forem ver depois essa mensagem no YouTube, é para você também que vai ver essa semana. Observa uma coisa: esteja disposto a servir a Deus, porque quem te chama não é homem nenhum. É o próprio Deus, Criador dos céus, da terra, do mar. É aquele que diz para o nosso querido profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eu quero dizer para você, meu querido, nessa noite, a você, minha irmã, que quando você entregou sua vida para Jesus, Deus já tem tudo claro para a tua vida. Você pode até se enrolar, pode dar desculpa, isso é problema teu, com Deus, não comigo. Mas eu vou deixar uma coisa muito clara: Ele tem um propósito claro para a tua vida. Ah, mas eu me chateei uma época. Você vai se chatear sempre. Você vai ver que Jeremias, na história dele, teve um dia que Jeremias amaldiçoou. Falou assim: eu não quero saber do dia que eu nasci. Vocês vão ver isso lá, acompanhe o texto para vocês verem. Mas depois ele recobra a memória, é que ele estava nervosinho mesmo, ele estava brabinho, muito sofrimento. Agora, sofrimento todo mundo tem. Agora, ter sofrimento obedecendo a Jesus é bênção, diz Jesus. Ah, pastor, mas é a teologia do sofrimento? Não. É teologia de crescimento, de avivamento, de reavivamento, de acordar para a vida. Enquanto as pessoas dos teus lados estão morrendo, indo para o inferno, à torta e direito, e você não faz nada. Você critica tudo, mas não faz nada. Reclama do teu trabalho, reclama disso, você pode reclamar do que você quiser. Até de um dia, né, que tivemos uma semana aqui que tinha 30 graus, e depois foi para 15 à noite, pode reclamar até disso. Mas olha, se você ficar aí parado, dando um monte de desculpas esfarrapadas, nós que somos homens, vamos aceitar tua desculpa. Mas Deus não é assim. Porque Ele sabe por que Ele te salvou. Ele sabe por que Ele te deu o Espírito Santo. Ele sabe por que Ele derramou em você um dom. Então, quando nós vemos aqui Jeremias, né? Deus fala: olha, é eu que estou te chamando. É eu que te chamei. Não é qualquer um, não é o rei. É eu que te chamei. Quando a gente olha no versículo 6, ele diz assim: então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. O que ele responde no 7? Deus diz: mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Ele te conhece. Queridos, quando Deus nos permite nascer, viver, o que vai acontecer na minha vida e na tua, para Ele já aconteceu, tá? Porque Ele é soberano, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então a gente precisa ter isso em mente. Porque quem está nos chamando é o próprio Deus. O que a gente percebe no primeiro momento de Jeremias, é que Jeremias ele fica olhando para as suas forças. Meus irmãos, qualquer crente que quer fazer a obra de Deus pelas suas forças, vai se magoar, vai se chatear, vai criticar todo mundo, vai culpar todo mundo, porque não é assim que funciona. E geralmente quando nós queremos fazer a obra de Deus com as nossas forças, nós estamos fazendo mais do que Jesus pediu para fazer. É por isso que a gente se desgasta tanto assim. Então não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer de você. O que nós vemos aqui é que Ele olha para as suas próprias fraquezas e se convence que não é o homem adequado para o que Deus chamou. Aí eu pergunto, será que Deus errou na hora de chamar Jeremias então? Porque Jeremias estava tão convicto disso? Mas quando nós vemos o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2,16, no finalzinho desse texto,
Ele diz assim: quem porém é suficiente para estas coisas? Meus queridos, vemos que em certo sentido, ninguém é adequado para servir, mas é Deus que capacita a gente. É Deus que fala, bem no finalzinho lá fala isso, né? É Deus que capacita, é Deus que nos fortalece. Em 2 Coríntios 3,5, nós vemos o apóstolo Paulo novamente dizendo: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, o que está escrito lá, a nossa capacidade vem de Deus. Tem muita gente botando opinião, né? Fala pitaco agora, né? Na minha época era opinião, né? Mas fica aí botando pitaco, né? Enfiando a colher de pau no meio, né? Falava essas coisas também quando criança. Tem muita gente se metendo em coisas que não tem nada a ver, reclama disso, critica aquilo. Para com essa besteira toda, não perca seu tempo com isso. Se preocupe em dobrar teu joelho e pedir: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Cuida da tua vida nesse sentido. É importante para a gente. Então ele diz: olha, quem vai te capacitar é Deus, é Ele que vai te capacitar. E isso aqui não tem idade não, viu? Moisés com 120 anos ainda subiu o Monte Tabor. Eu não sei se eu não teria o pique dele para subir aquilo lá, mas ele foi. Então, se você quer encerrar suas atividades, isso é uma questão tua. Mas é muito triste quando a gente vê, eu me lembro de uma vez de um homem que ele pediu: pastor, ore por mim para arrumar aquele emprego. Quando ele recebeu o emprego, é o emprego do meu sonho, Senhor. Pastor, obrigado, e agradeceu, deu testemunha, coisa mais linda. Daqui 6 meses, pastor, eu estou me chateando muito no emprego, aquilo ali não é para mim, eu vou sair, eu vou pedir a conta. E eu falei: mas peraí, não entendi. Não era o emprego do teu sonho? Era. E agora você vai sair assim? É porque eu estou errado? Sim, completamente errado. Se você entende que foi Deus que te colocou lá, você só sai quando Ele quiser. E se você sair antes, vai te dar uma dor de cabeça. A gente tem muito disso às vezes, né? Às vezes a gente se chateia com algumas coisas, aí a gente fica: isso não é para mim, eu estou assim, eu estou assado. Meus irmãos, como é que no teu trabalho você se chateia e não pede a conta? Mas para Deus sim. Às vezes você parou para pensar, as coisas é muito séria, né? Às vezes a gente, nessa mentalidade mundana, às vezes ela incorpora nos crentes, parece que o trem ali incorporou, e o cara faz essas coisas malucas. Gente, se é Deus que te deu, espera o momento, é Ele que vai te capacitar. Jeremias não estava errado quando ele falou assim: olha, eu não sou a pessoa mais adequada. Mas, meus queridos, tem tanta gente que se acha adequada e faz tanta besteira. Mas tem tanta gente que não sabe nada, se deposita, dobra seus joelhos e Deus o usa de uma maneira tremenda, porque o poder é de Deus, não é do homem. Às vezes a gente trava, porque a gente fica cheio de ideias, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. Meus irmãos, não é assim que funciona. O que Jesus está falando para você? Quando nós olhamos em 1 Coríntios 15:10, a gente vê uma palavra do apóstolo Paulo bem interessante. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É Deus, queridos, que te sustenta, é a graça que vai te suprir, tudo aquilo que você não tiver, Ele vai te dar. É Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te fortalecer. É Ele que vai enxugar suas lágrimas no momento do ministério que você estiver servindo a Deus. É Ele que vai acalmar o teu coração quando no teu trabalho acontecem umas coisas que você não gosta. É Ele. Mas não para de obedecer a Deus. Não para de fazer isso. E daí, depois que Deus fala para ele: não, Senhor, é eu que estou te mandando. Mas olha só que interessante, quando nós olhamos no versículo 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Queridos, o que Deus está falando é o seguinte: olha, eu que te formei, eu que te conheço, é eu que estou te chamando, e você vai estar debaixo da minha proteção. É comigo o negócio. Às vezes a gente olha aquela cena tão histórica e um fato bem real,
do povo de Israel, quando o faraó com todo o seu exército, e o povo de Israel ali em frente ao Mar Vermelho, na cabeça de faraó, eu vou acabar com a raça desse povo hoje. O que ele não percebeu, lógico, a ira dele era contra Moisés, mas o que ele não percebeu, que enquanto ele focava no Moisés, ele esqueceu de quem estava por trás de Moisés, que era o próprio Deus. Era o próprio Deus. O faraó não se tocou disso, ele, na cabeça dele, porque ele se achava um Deus, mal percebeu ele, que existia o Deus Todo-Poderoso, que já tinha cuidado das 10 pragas, que tinha libertado o povo, que estava por trás de tudo aquilo. Então, queridos, é Deus que vai conosco, é Deus que nos acompanha. Né? Tem pessoas que acham que Deus te acompanha, está errado falar isso. Não está não, gente, é melhor isso do que qualquer outra coisa. É melhor você pegar qualquer caminho e saber que Deus está contigo do que outra coisa diferente. Quando nós percebemos isso, nós vemos então que Deus fala, não temas. E se você observar lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 19, você vai observar uma palavra muito interessante. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Queridos, Deus foi com Jeremias até o final. Mas isso não quer dizer que Jeremias não chorou. Não quer dizer que no momento ele não levou um soquinho no queixo. Não, ele passou por lutas, por muitos desafios, mas nunca ficou desguarnecido, nunca ficou desamparado. O crente que obedece a Jesus não fica desamparado. O crente que diz sim para Jesus não fica desamparado. Mas não quer dizer que tem um tapete vermelho para ele, não tem. O próprio Jesus, né, gente? Que tapete vermelho que Jesus teve no tempo que ele viveu aqui nesse mundo? Todo mundo era contra ele. Eu acho que o pessoal só de ouvir falar do nome de Jesus, ele já ficava irado contra Jesus. E Jesus, na sua serenidade, cumpriu aquilo que ele falava, o quê? Cabe a mim cumprir as obras do meu Pai. Então eu e você, vamos ter lutas? Vamos ter lutas. Vamos ter dificuldades? Vamos ter dificuldades. Mas nunca estaremos desamparados do cuidado do Pai. O que às vezes a gente fica preocupado é que às vezes a gente está com medo de dizer não para servir a Jesus por causa do conforto. Às vezes a gente tem que servir a Deus é sair da zona de conforto. Às vezes a gente não quer isso. Nós queremos ficar na zona de conforto. Gente, eu já ouvi de tanta coisa nesse mundo, eu espero que aqui nunca ninguém tenha dito isso. Mas eu já ouvi de tudo. Ah, eu já dei a minha contribuição na obra do Senhor. Toma vergonha, não deu não. E tem mais, até quando você estiver no caixão ainda, alguém que for pregar lá ainda pode levar muita gente para Jesus no dia do teu funeral. Então fica esperto. Faça a tua obra como servo do Senhor. Obedeça a Jesus. Olha, eu sei que nós estamos vivendo em épocas difíceis, muito difíceis, mas o tempo de Jeremias parece que não é, só mudou a época. Naquela época era carroça e agora tem uns carrões. Naquela época era luzinha de lamparina lá, agora é rede elétrica. Mas as lutas são as mesmas. Queridos, muitas vezes, quantas vezes Deus tem chamado você para fazer alguma coisa e você diz, não sei. Olha, se você acha que isso é sinônimo de espiritualidade, não é não. Não é não, não se iluda. O que Deus quer te chamar para fazer, eu não sei, isso é com Ele. Mas se Deus tem te chamado e você tem dado um monte de desculpa, não é um bom exemplo a ser seguido de um crente, nem de um pastor, de um crente de Jesus, não é. Precisamos pensar. Então Deus diz, olha, você fica tranquilo, eu estou no controle da situação, e você está a meu serviço. Então, o pessoal pode pelejar contra você, nem se preocupe, não esquente sua cabeça,
Porque eles vão pelejar, ele não está enganando. Vão pelejar contra ti, mas não vão prevalecer, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Meus queridos, às vezes nós queremos nos livrar das situações, e às vezes a gente corre que nem, a gente fala da pomba, né? A pomba e a serpente, né? Jesus fala muito, né? Seja simples como uma pomba, né? E prudente como uma serpente. Mas por que é simples? A pomba, ela é tão simplesinha, que ela sai de uma arapuca pequenininha. Arapuca vocês sabem o que é, né? Que na minha época era arapuca que a gente fazia, né? Mas podia naquela época. Você fazia também, né, Lima? Era bom fazer arapuca. Então sai do arapuca pequenininha e vai para uma maior, que daí ela é presa mais rápido. Então ela é muito simplesinha. A serpente, ela é prudente. Queridos, muitas vezes nós queremos nos livrar, a gente pensa que eu não vou querer fazer isso, porque isso vai me dar um desgaste. E aí eu arrumo um desgaste pior. Por quê? Porque eu desobedeci, não aceitei o chamado do meu Jesus. E a gente precisa pensar nisso. Aí a gente observa no versículo 9, que ele diz assim: e estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Meus queridos, é Deus que capacita. Deus te capacita. Olha só que interessante. Deus chama, protege, capacita. Bonito isso. Eu gostei disso. É uma realidade. E é interessante que Deus chama, não é eu que estou me chamando. Deus protege, não é eu que estou me protegendo. Deus capacita, é Ele que me capacita, não sou eu. Eu só fico na dependência da graça. Gente, a gente precisa disso. Nós gastamos muito tempo em fazer tantas coisas, mas quanto tempo eu estou tendo aos pés do meu Jesus, pedindo orientações, pedindo direção. Então Deus capacita. E a última coisa que eu quero te dizer também, que é um privilégio para o crente, está lá no versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Olha, ponho-te nestes dias. Queridos, Deus coloca Jeremias como instrumento dele. Não é bom ser instrumento de Deus para abençoar alguém, ser bênção na vida de alguém? Não é bom isso? Não é gostoso que você vê uma pessoa que está com aquele coraçãozinho apertado e você dá uma palavra boa? Não é gostoso quando você mesmo está ali inconsolável, triste, chega alguém e te abraça e quer orar com você? Ou diz, eu vou orar por você? Isso conforta. Estar disposto a servir, a gente não escolhe aonde, quando e como, nós estamos dispostos. E Deus vai me usar como instrumento da sua graça para ser bênção na vida de alguém. É Deus que vai me usar, é Deus que vai te usar. Quanta coisa a gente pode fazer para a glória do Senhor. Eu e você estamos vivos por um objetivo muito claro de Deus para nós. Não é só para trabalhar, ganhar dinheiro e comprar tudo aquilo que a gente pode comprar, porque é bom, né? Mas Ele quer mais. Ele quer te usar de alguma maneira. Agora, eu preciso estar disposto a isso. E eu creio, queridos, que Deus tem chamado você para servi-lo. E se você tem se sentido, olhado para as tuas forças para servir a Deus, eu vou te dizer que você nunca vai encontrar força suficiente para servir a Deus. Mas se você chegar e dizer, Deus, eu não tenho força nenhuma, mas se o Senhor quiser eu estou aqui, é outra história. Você está dizendo, Deus, me usa como o Senhor quer que eu seja usado. Considere a experiência inicial de Jeremias, porque a história de Jeremias é fantástica. Mas considere as experiências iniciais.
Ele olha para a sua fraqueza, ele se convence que não é a pessoa adequada, mas Deus o encorajou, Deus o chamou, Deus o capacitou, e vai capacitando ao longo das suas experiências. Deus o protege em todos os aspectos. Queridos, às vezes a vida do crente é monótona, porque ele fica aí só no canto dele, ele não quer se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Aí a vida fica meio monótona mesmo. Porque de fato, obedecer a Jesus é uma vida e tanto, porque é muita aventura. Uma hora é bom, outra hora você chora, outra hora você se alegra, e assim vai. E daqui 10, 15 anos chega uma pessoa e diz para você: olha, aquela palavra que você disse para mim, hoje eu sou um servo do Senhor. E assim vai, e a vida é essa. E é tremendo isso. Gente, não é uma obrigação, não é um fardo. Servir a Jesus é privilégio. Eu estou servindo ao Deus Altíssimo. Oh, Jesus glorioso. É a Ele que eu sirvo. Onde quer que eu esteja. Já falamos um pouco sobre a questão de evangelismo há tempos atrás, alguns domingos atrás. Onde quer que você esteja, seja o instrumento de Deus. Agora Deus quer mais de você. Pede para Ele te usar. Se coloca à disposição. Tem tanta coisa. Deus te capacitou, você tem experiência de vida, e Ele quer que você compartilhe as suas experiências de vida com alguém. É isso que Deus quer. E assim as coisas funcionam. Ontem, depois de quase 5 meses, eu resolvi fazer aquilo que Deus me chamou quando eu tinha 12 anos, e ontem eu tomei um pouquinho de vergonha na cara e fui fazer. Enquanto o pessoal estava no treinamento, peguei minha moto, peguei meus pão diário direcionado para motociclista e fui para a estrada. E fui lá num lugarzinho, parei numa lanchonete, tinha um cara de moto. Paulo, o nome dele. Cheguei assim, e motociclista tudo igual. Você nunca viu a camarada, mas você já fala oi, boa noite, tal, e já vai. Aí eu fui tirando minha jaqueta, daí tudo bem? Tudo bem. Aí tirei, coloquei meu capacete. Aí peguei meu folhetim que fica na minha gibeira do lado esquerdo aqui. Isso aqui é para você. Obrigado, tal. E aí eu fui pegar um refrigerante para mim. A hora que eu voltei, ele estava lendo. E ele se interessou pelo negócio. E a gente ficou 1 hora conversando. Foi muito gostoso a conversar. Foi muito bom falar com ele. E esse era o propósito. Eu não tenho uma moto só para sair final de semana, não é isso. Primeiro que eu não tenho tanto tempo assim para sair final de semana. Mas eu tenho propósito com isso. E aí ele começou a perguntar: esse trabalho seu é muito bonito. Não é porque eles são experiências de motociclistas. A revista, nós mandamos fazer uma revista específica para aquilo. E aí ele começou a perguntar, eu contei a história como foi que Deus me deu a moto. Eu fiz uma oração quando eu tinha 12 anos, pedindo uma moto que eu queria evangelizar. Quando eu estava com 42 anos, eu comprei uma moto. Para evangelizar. Do jeito que eu tinha visto quando eu tinha 12 anos, a mesma moto que eu vi naquela época, agora com 42 anos eu me presenteei com uma. E levei o evangelho. Poderia ser só um passeio de moto, mas que graça teria só passear de moto sem falar de Jesus? Que vantagem teria eu me beneficiar do privilégio gostoso daquele vento de liberdade? Não poder compartilhar o que Jesus fez na minha vida? É gostoso demais isso, gente. Estou compartilhando isso com os irmãos, porque os irmãos sabem que eu tenho moto, e a moto é para ganhar almas. Não é só para passear, não. Tem a parte boa que já é andar, né? Mas falar de Jesus. E foi tão gostoso aqui que ele fez. Eu não coloco, antigamente eu colocava meus contatos nos meus livrinhos de evangelismo. Eu não coloco mais. E ele fez questão de pedir: não, mas eu quero o teu contato. A gente vai continuar se falando ainda. Eu falei: então vamos continuar. Aí nós começamos a falar sobre a bondade de Deus sobre as nossas vidas, sobre a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida da gente. Como é gostoso a gente poder experimentar esse frescor do vento de moto. E assim a gente fala do amor. Queridos, é bom demais compartilhar aquilo que nós cremos que é real para a nossa vida. É gostoso demais falar desse Deus que é verdadeiro, que é único, que transforma, que muda a história de qualquer pessoa.
É gostoso falar de um Deus vivo que está aqui nas palavras do Senhor. É gostoso dizer para qualquer pessoa que não importa a situação que ela esteja, nós sabemos que o nosso Deus muda. Ele tira uma situação completamente sem solução e transforma numa bênção na vida da pessoa, muda a história das pessoas. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, Ele vai abrir o Mar Vermelho, uma saída na sua vida. Agora a gente quer isso. Agora, quem já passou, quem já viu o Mar Vermelho se abrindo, como eu já vi na minha vida, não tem como eu ficar calado, não é possível que eu tenha que ficar mudo e não falar desse amor maravilhoso. Do que Deus tem chamado você para fazer. Você já está naquela situação errada, de que eu já contribuí o suficiente para Jesus? Não se iluda. Não contribuiu tudo não, fica sossegado. Tem muito gás para gastar ainda. Se você tem colocado, mas é por causa disso, é por causa daquilo, por aquilo, daquilo outro, meu querido, tira isso da sua cabeça, se posiciona. Como você tem reagido pelo chamado de Jesus para a tua vida? Como você tem reagido pelos milagres que Deus tem feito na tua vida? Para quem você tem compartilhado os livramentos que Deus tem dado na sua vida? Para quem você tem falado das maravilhas, de como Deus abriu as portas de um emprego para você, te curou de uma doença? Como você tem feito? E eu quero dizer para você que está aqui hoje, você que talvez está com uma dificuldade, não sabe para onde sair, eu vou te dizer uma coisa: Jesus é o único caminho que vai te dar a vitória que você precisa. Ninguém, não tem mais nada, não tem galinha de arruda, não tem nada que vai te dar a vitória, se não for esse Deus poderoso que está aqui na Bíblia, tá? Não é conversa fiada não, isso aqui é verdade. A Bíblia é poder para aquele que crê. Então, pastor, mas a luta é tão grande que eu não estou conseguindo crer. Olha, vou dizer uma coisa para você, para eu concluir agora. Teve uma vez que um rapaz falou assim: Deus, cura meu filho. Aí Jesus disse: tudo é possível se você crer. Sabe o que ele disse? Ele não disse assim: eu creio, eu creio, eu creio. Ele diz assim: Jesus, ajuda a minha incredulidade. Às vezes você está tendo dificuldade para crer no livramento. Você está tendo dificuldade para ver uma forma melhor de vida. Eu quero dizer para você, fala para Jesus: Jesus, me ajuda a crer, porque eu sei que o Senhor tem poder. Me ajuda a crer. E você vai experimentar a vitória. Por isso aqui a pergunta fica para cada um de nós. De uma coisa eu tenho certeza: Deus tem chamado cada um de nós aqui. Não escapou ninguém. E nem daqueles que vão assistir a gente no YouTube. A pergunta é: como que está sendo a sua resposta? E talvez você que está me ouvindo, pode pensar assim: mas é por causa disso ou daquilo. Será que você já não está cansado das tuas desculpas e tomar uma atitude melhor nesse sentido? De obedecer a Jesus e experimentar as novidades que Deus tem para a tua vida? Como é bom isso. Deus é maravilhoso, gente. Coloca isso diante de Jesus. Eu quero orar com você agora, e eu quero dizer para você o seguinte: faz uma reflexão tranquila, serena, mas peça para Jesus te ajudar a olhar para o teu coraçãozinho. Coloca diante de Deus isso, sabe? Se você agora assim, falou assim: mas é que eu fico às vezes dando desculpa por causa disso e daquilo. Pede para o Senhor te livrar desse negócio de desculpa aí, que você precisa de libertação desse negócio, está errado. Deus quer te usar, meu querido. Deus quer te usar, minha irmã. Para com isso. A vida da gente talvez tenha mais 30 anos, 40, não sei. Mas aproveite cada segundo disso para levar pessoas para servir a Jesus, para obedecer. Se você tem tido uma vida, devido às tuas lutas, suas dificuldades, você tem dado umas desculpas, ou você acha, até acredita que não são desculpas, que são reais, meu querido, olha, qualquer coisa que esteja te impedindo de fazer o que Deus está te mandando fazer, não é uma boa desculpa, não é válida, não é. Deus tem te cuidado, Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado emprego, Deus tem sustentado você, Ele quer que você compartilhe isso com outras pessoas. Ele quer que você o sirva. Ele quer que você chegue para Ele e diz: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim.
Se você está sendo preso, está com medo de sair da zona de conforto, porque você não sabe o que tem lá na frente, não se iluda. É muito melhor sair da zona de conforto em obediência do Senhor Jesus, ou ser tirado da zona de conforto por problemas que nós criamos para nós, desnecessário. Quero orar com você agora. Como é que tem sido as suas respostas diante de Deus? Você tem confiado na tua força? Tem confiado nos teus ideais que muitas vezes estão destoando da verdade do Evangelho para a tua vida? Quanta coisa Deus quer te dar. Deus Santo, obrigado por este momento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por teu cuidado tremendo para nós. Ah, Deus Santo, eu te louvo, te adoro. Te agradeço pela tua bondade com a gente. Te agradeço pela tua misericórdia, graça e bondade que nos permite ouvir a tua voz nessa noite com esta mensagem. Obrigado por falar conosco. Obrigado por abrir nossos olhos. Senhor querido, se há alguém aqui preso nos seus conceitos, liberta-o em nome de Jesus. Se há alguém que devido às suas lutas acha que não tem mais como fazer nada para ti, Senhor, livra ele desse pensamento que não tem nada a ver contigo. Ó Deus querido, a gente tem clamado aqui todas as quarta-feiras, os momentos de reuniões de orações com os homens, com as mulheres. Nós temos pedido ao Senhor um avivamento, mas o avivamento não começa coletivamente, começa com cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a nos desprender de nós mesmos, a não olhar para as nossas forças, mas a olhar pelo que o Senhor quer fazer em nós. Ajuda-nos a entender o chamado, e ajuda-nos a crer que é o Senhor que nos envia, o Senhor que capacita, o Senhor que nos protege. Nesse momento, Senhor, eu sei que o Senhor está com cada coraçãozinho aqui, e eu quero pedir que o Senhor fortaleça cada um deles. Obrigado por este momento, em nome de Jesus, amém.